Um cubo encontra-se em movimento oscilatório provocado pela força elástica exercida por uma mola. A figura 2 esquematiza essa situação. Nesta figura, os pontos O e A são pontos fixos. O ponto P representa o centro do cubo e desloca-se sobre a semirreta OA. Admita que não existe qualquer resistência ao movimento. Sabe-se que a distância em metros do ponto P ao ponto O é dada por d de t. E temos aqui uma expressão para a função d de t. O importante nestes problemas de funções, onde temos um determinado contexto, um determinado movimento, é entendermos logo o que é que a função representa, o que é que ela significa no contexto do problema. E neste caso, d de t dá a distância em metros do ponto P ao ponto O. É este sentido que devemos ter neste momento, ok? Perceber o que é que a função representa, a distância em cada instante do ponto P ao ponto O. A variável t designa o tempo, medido em segundos, que decorre desde o instante em que foi iniciada a contagem do tempo. Resolva os itens 2.1 e 2.2 sem recorrer à calculadora. Temos então duas alíneas. Eu vou começar por resolver esta primeira alínea, mas ainda neste vídeo resolverei também a 2.2. Vou começar então pela 2.1, que diz o seguinte: no instante em que se iniciou a contagem do tempo, o ponto P coincidia com o ponto A. Esta é outra informação muito importante nestes problemas de funções, onde existe um contexto, onde existe um determinado movimento, é o que se passa no instante inicial. Como vão ver, é muito importante para responder a esta pergunta, vão ver já daqui a pouco. Mas o que eu recomendo é até, independentemente de perguntarem algo sobre isso ou não, tentarem perceber o que é que se passa no instante inicial. Parece-me uma boa forma de entrar no contexto do problema. Perceberem no instante inicial o que é que se passa, em que situação estou. Bom, neste caso, se me dizem aqui que no instante inicial, no momento em que se iniciou a contagem, o ponto P coincide com o ponto A, se eu determinar o d de 0, se eu fizer aqui o d de 0, e isto ainda nem vi o que me estão a perguntar, mas estou só a fazer uma análise ao instante inicial. Se eu fizer aqui o d de 0, estou a encontrar, no fundo, a distância que vai do ponto O ao ponto A. Porquê? Porque nesse instante inicial, quando o tempo é 0, eu sei que o ponto P coincide com o ponto A. Se esta função d de t me dá a distância do ponto P ao ponto O, então estou também a determinar a distância do ponto O ao ponto A ao fazer o d de 0. Ok? Bom, vamos ver então o que é pedido agora neste exercício. Durante os primeiros 3 segundos do movimento, o ponto P passou pelo ponto A mais do que uma vez. Portanto, o ponto P está aqui a oscilar e nos primeiros 3 segundos do movimento, ele passa pelo ponto A mais do que uma vez. Determine os instantes diferentes do instante inicial em que tal aconteceu. Apresente os valores exatos das soluções em segundos. Portanto, queremos determinar os instantes em que o ponto P coincidia aqui com o ponto A. Portanto, diferentes do instante inicial, que já sabemos que nesse momento isso aconteceu. Podemos utilizar esta informação, lá está, do instante inicial, para ter aqui uma equação que me permite encontrar estes instantes. Eu vou dizer que a distância do ponto P ao ponto O é igual à distância do ponto O ao ponto A. Vou obrigar a que esta função tenha esse valor. E depois, ao resolver essa equação, obtenho então os instantes. Portanto, ao dizer isto, ao dizer que eu quero que d de t seja igual a d de 0, estou a obrigar, no fundo, a que o ponto P coincida com o ponto A. Porque no instante inicial nós sabemos que ele está cá e o d de 0 vai-me dar essa distância inicial, ou seja, do ponto O ao ponto A. E ao determinar este d de 0, vou colocar aqui um valor e depois tenho uma equação que me permite determinar os valores de t que respeitam esta equação. Bom, então, para começar, vou determinar o valor de d de 0. Vamos determinar d de 0, vou fazer ali em cima. Vou aqui substituir o t por 0. 1 mais 1 sobre 2 vezes seno de π vezes 0, substituir o t por 0, mais π sobre 6. Reparem, cuidado com as prioridades das operações. Neste caso eu não posso fazer a conta do 1 com 1 meio, esta adição. Não posso fazer porque há aqui uma multiplicação que tem prioridade. Portanto, o que eu posso fazer aqui é simplificar aqui dentro deste seno. Então ficamos com 1 mais 1 sobre 2, seno. Reparem, π vezes 0 dá 0, 0 mais π sobre 6 dá π sobre 6. E quanto é que é seno de π sobre 6? Eu vou relembrar rapidamente aqui o círculo trigonométrico para recordar quanto é que é então o seno de π sobre 6. Estamos a falar de valores que estão tabelados, que devemos conhecer da trigonometria. Eu gosto de observar aqui no círculo porque
permite tirar várias conclusões que podem ser interessantes em vários exercícios. Portanto, o eixo do seno está aqui e sabemos que, portanto, para o ângulo de amplitude π sobre 6, estamos aqui no primeiro quadrante, temos aqui o π sobre 6, nós sabemos que o valor do seno é 1/2. São os tais valores que estão tabulados, que devemos saber que o seno de π sobre 6, vê-se então aqui, dá 1/2. A observação no círculo é útil porque permite-nos pensar logo que existem também outras amplitudes cujo seno também dá 1/2, mas neste caso nem interessa para já isso, porque nós queremos é o seno de π sobre 6, e o seno de π sobre 6 nós sabemos que é 1/2, 1 sobre 2. Então vamos colocar aqui. Ficamos com 1 mais 1 mais 1/2 vezes 1/2. Ou seja, no lugar de seno de π sobre 6, coloquei 1/2. 1/2 vezes 1/2, temos de fazer primeiro então a multiplicação, pelas prioridades das operações. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, ficamos com 1 mais 1 sobre 4. 1 mais 1 sobre 4, igualamos denominadores, ficamos com 4 sobre 4 mais 1 sobre 4. 4 mais 1, 5, portanto 5 sobre 4. É isso que vamos aqui obter, ok? 5 sobre 4. Bom, e agora temos já o valor de d de 0. Podemos colocar ali naquela equação inicial que eu já aqui escrevi e vamos começar a resolver. Vou então substituir o d de t pela sua expressão. Portanto, 1 mais 1 sobre 2 seno de πt mais π sobre 6 igual a 5 sobre 4. Temos agora uma equação trigonométrica. Bom, vamos por partes. Vamos isolar a função trigonométrica aqui no primeiro membro, para depois recorrermos ao círculo trigonométrico e determinarmos o valor de t. Esse é o objetivo, determinar aqui os valores de t. Bom, e depois no final vamos ver quais deles estão no intervalo que nós queremos, portanto nos primeiros 3 segundos. Portanto, este 1 passa para o segundo membro para a operação inversa, portanto vai ficar menos 1, e ficamos com 1 sobre 2 seno de πt mais π sobre 6 igual a 5 sobre 4 menos 1. Bom, já agora vou fazer esta conta rapidamente. 5 sobre 4 menos 1 é igual a, igualamos denominadores, 5 sobre 4 menos 4 sobre 4, 5 menos 4 dá 1, 1 sobre 4. É o que vamos depois colocar ali onde temos 5 sobre 4 menos 1. Aliás, posso já colocar, porque a conta está feita, portanto vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4 aqui. Bom, e agora podemos ver aqui esta situação do 1/2, como é que vamos resolver isto. Eu vou fazer assim, vou escrever isto aqui de forma ligeiramente diferente. Poderíamos apenas multiplicar por 2 em ambos os membros e este 1/2 já desaparece daqui. Mas eu vou escrever então desta forma. Seno de, portanto vou fazer esta multiplicação, 1/2 vezes o seno é como se estivesse aqui a dividir por 1. Então ficamos com seno de πt mais π sobre 6 a dividir por 2, 1 vezes o seno, depois este 2 vezes 1, fica aqui tudo a dividir por 2, o seno, igual a 1 sobre 4. E agora podemos pensar assim, este 2 está neste membro, está aqui em denominador, pode passar para outro membro a multiplicar, passa para a operação inversa, uma vez que está aqui no denominador de tudo o que temos aqui no primeiro membro. Então, ficamos com seno de πt mais π sobre 6 igual a 2 vezes 1/4. E quanto é que dá 2 vezes 1/4? Temos aqui um denominador 1, não é preciso ter os mesmos denominadores para multiplicar frações. 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 1 dá 4, 2 sobre 4. Mas 2 sobre 4 é igual a 1/2, dividindo por 2 no numerador e denominador. Dá 1/2, então vamos colocar ali já 1/2. Ok? Colocamos aqui 1/2. E estamos já com a equação mais simples. E agora vamos pensar desta maneira. O seno desta amplitude que aqui está é igual a 1/2. Esta amplitude terá de ser qual? Que amplitudes é que podem estar aqui dentro deste seno para esta igualdade ser verdadeira? É nisto que devemos pensar. Bom, até já estamos a ver uma aqui neste círculo que eu fiz há pouco. Reparem, nós sabemos que o seno de π sobre 6 é igual a 1/2. Então, o seno de πt mais π sobre 6 é igual a 1/2, se e só se, eu posso dizer então que o que está aqui dentro do seno é igual a π sobre 6. Bom, posso, mas não estou a colocar as soluções todas. Mas vou começar por aí. Vou dizer então, realmente é verdade. Se o que estiver aqui dentro do seno, se o πt mais π sobre 6 fosse igual a π sobre 6,
era verdadeira esta igualdade. Pt mais π sobre 6 igual a π sobre 6. Bom, mas eu pergunto assim, se eu escrever só isto, estaria correto? Não, não estaria correto porque este π sobre 6 que eu estou aqui a observar, cujo seno dá 1/2, que realmente poderia ser o que estava aqui dentro, pode ser, mas também pode não ser. Pode ser o π sobre 6 mais uma volta completa, ou mais 2 voltas, ou mais 3, ou mais 4, ou menos 5 voltas. Portanto, poderia estar aqui a adicionar ou a subtrair voltas completas. Por isso é que eu vou colocar aqui mais 2kπ. Mais 2kπ, que é para colocar todas as soluções, portanto, todas as amplitudes de todos os ângulos cujo lado de extremidade vai coincidir aqui com este. Portanto, acrescentando voltas completas ou tirando voltas completas. E aí estamos a colocar todas as amplitudes que poderiam estar aqui, portanto, de ângulos cujo lado de extremidade vai cair em cima deste. E eu ainda pergunto, existem outras amplitudes, sem ser de ângulos, cujo lado de extremidade cai aqui em cima deste, que também podem tornar esta igualdade verdadeira? Existem, porque nós conseguimos observar aqui deste lado também certos ângulos, portanto, cujo seno também vai dar aqui 1/2. Bom, então que ângulo é este? Tem que colocar também estas soluções. Nós sabemos que aqui é π, esta amplitude, então, aqui por uma questão de simetria, terá de ser igual a esta, então posso-lhe subtrair aqui π sobre 6, para chegar a este. Portanto, π menos π sobre 6. Então tenho de colocar também essas soluções, ou seja, aqui dentro deste seno, para isto ser verdade, não tem de estar o π sobre 6 mais 2kπ, como eu aqui disse, pode ser, mas não tem de ser, mas pode estar também portanto, este πt mais π sobre 6 pode ser igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ. Este k pertence a z, para termos a certeza que estamos aqui a acrescentar ou a subtrair voltas completas. Reparem, 2kπ, se o k for 1 fica 2π, dá uma volta completa. Se o k for 2 fica 4π, que são duas voltas completas, e por aí. Bom, e agora temos de resolver cada uma destas em ordem a t. Temos que descobrir o t, por isso vamos aqui agora por partes portanto, neste caso, por exemplo, passamos o π sobre 6 para o segundo membro, para a operação inversa. Eu vou escrever até aqui essa simplificação, ok? Fica então πt igual a π sobre 6 menos π sobre 6 mais 2kπ, ou, e aqui a mesma coisa, vamos passar este π sobre 6 para aquele membro, e vou já fazer aqui uma continha, que é muito simples, π menos π sobre 6, reparem quanto é que dá, π menos π sobre 6 é igualando denominadores, fica 6π sobre 6 menos π sobre 6, 6π menos π dá 5π sobre 6, é o que eu vou colocar aqui onde tenho π menos π sobre 6, vou então escrever 5π sobre 6, menos este π sobre 6, que veio deste primeiro membro para o segundo membro, menos π sobre 6, mais 2kπ, com k pertencente a z. Bom, eu agora vou fazer uma coisa. Estou aqui com falta de espaço, vou então apagar estes cálculos que fiz aqui anteriormente, que vocês já viram, e podem sempre rebobinar aí o vídeo para ver melhor as contas, ok? Vou aqui apagar para ganhar espaço e vou pegar aqui nesta última linha que eu escrevi e dar continuidade aqui à equação. Portanto, só apagando aqui isto, fez parte, então, digamos, dos cálculos auxiliares. Vou continuar agora aqui nesta linha. Só vou escrever aqui, digamos, aquela parte da equação que penso que organiza melhor as coisas. Nós chegamos a este ponto há pouco. Seno de, vou escrever aqui novamente, πt mais π sobre 6, dissemos que era igual a 1/2. Chegamos aqui com as contas que fizemos há pouco, conseguimos chegar a este ponto. E agora, estamos nesta última linha que eu escrevi, eu vou apagar também aqui esta. E vamos dar aqui continuidade a esta equação e depois descobrir no fim as soluções que nos interessam no intervalo que está ali a ser exigido no enunciado. Bom, o que é que podemos fazer agora aqui? Vamos analisar aqui o que temos. Este π sobre 6 menos π sobre 6 dá 0. 0 mais 2kπ dá 2kπ. Ou seja, ficamos aqui com πt igual a 2kπ. Ou, aqui 5π sobre 6 menos π sobre 6... Vamos fazer as contas, portanto fica πt igual a 4π sobre 6. 4π sobre 6. Mais 2kπ. 2kπ. E este k
pertence a Z. Bom, vou apagar então agora esta última linha e estamos quase a terminar então aqui a resolução desta equação, que falta só agora resolver aqui em ordem a t. Este π vai passar a dividir para este segundo membro e ficamos com t igual a... Reparem que fica 2kπ sobre π, passa para a operação inversa, passa a dividir, não é? Mas este π com este π simplifica. Então fica só 2k, vai ficar só 2k ali. Ou t igual a 4π sobre 6π. Reparem a mesma coisa, o π está aqui a multiplicar, passou a dividir. Reparem que ficaríamos com isto, 4π sobre 6 a dividir por π, mas depois este π podemos imaginar que está sobre 1. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios, 4π vezes 1 dá 4π sobre 6π. Agora este π também vai cortar com este, dá 4 sobre 6, que simplificando a fração ainda podemos dizer que é igual a 2 sobre 3. É isso que eu depois vou escrever aqui a seguir, ok? 2 sobre 3. Atenção que este π vai dividir também por este 2kπ, ok? Tem que dividir por tudo o que está no outro membro. Assim é que é. K pertencente a Z. Bom, e então ficamos com o seguinte. Eu vou ainda fazer aqui mais uma simplificação para não ficar aqui muita escrita. Nós já vimos como é que deu para chegar aqui. Vou apagar esta linha novamente. E assim fica tudo um pouco mais organizado. E vou escrever aqui então o final. O final é agora a simplificação disto que nós aqui temos. Portanto, o que nós conseguimos então aqui obter é que t é igual a 2k, veio daqui, este π cortou com este, ou t é igual a 2 terços, reparem que já há pouco simplifiquei este 4π sobre 6π, vai dar aqui 2 terços mais 2k. Este π simplifica com este também, 2k, e sabemos que este k pertence a Z. Ok? Bom, vou apagar então agora o que não interessa. Esta é a resposta final. Final não do exercício, portanto são as soluções todas da equação, que são infinitas. No entanto, nós queremos as soluções só para os primeiros 3 segundos, excluindo, portanto, o instante inicial, e por isso vamos determinar no intervalo que pretendemos. Eu vou então passar aqui uma estratégia que vos permite fazer exatamente isso, ou seja, encontrar as soluções no intervalo que nos pedem, que nos é pedido. Bom, podemos fazer isso desta forma. Vamos dar valores a k, mas antes disso recomendo que desenhem ou escrevam o intervalo onde queremos as soluções. Portanto, nós queremos de 0 nos primeiros 3 segundos, de 0 a 3. E este intervalo, vejam se é aberto, se é fechado. Aqui no nosso contexto, o 3 pode ser fechado. Portanto, nos primeiros 3 segundos, se ao terceiro segundo passasse lá no ponto, também estava incluído. Mas aqui é aberto, porque diz claramente no enunciado que queremos diferentes do instante inicial. Portanto, queremos soluções neste intervalo, que estejam neste intervalo, valores de t que estejam neste intervalo. Então, nós vamos dar aqui valores a k. Começamos pelo 0, portanto a estratégia é esta, começamos por k igual a 0 e vamos dando valores positivos a k, portanto k igual a 1, k igual a 2, enquanto tivermos soluções que ainda não passaram para a direita do 3. Portanto, eu vou fazer para k igual a 0, se essas soluções ainda não passaram para a direita do 3, eu continuo a fazer. Quando eu encontrar aqui as soluções para determinado valor de k que já passou do 3, então já não faço mais, porque as outras que vêm a seguir também já estão à direita. E depois vou fazer para k negativo também, a ver até quando é que fica aqui à esquerda de 0. A estratégia é esta. Então, funciona assim. K igual a 0, vou aqui substituir o k por 0, vai dar t igual a 0, ou t igual a 2 terços. Vamos ver se estas soluções estão no intervalo que queremos. O 0, atenção que o 0, o facto de estar aqui aberto, não pertence, ok? Não pertence, mas também esta solução ainda não passou para a direita do 3. Portanto, vamos continuar a fazer para k igual a 1, para ver se está lá no intervalo ou não. O 2 terços, sim, está aqui no intervalo, portanto o 2 terços será a solução. Vamos já marcar as que são solução, ok? Esta é a solução, vai ser uma resposta ao problema. Nós sabemos então que neste instante, 2 terços, o ponto P coincidia com o ponto A. E agora vamos ver se temos outras. Então, para k igual a 1, 2 vezes 1 dá 2. Temos aqui t igual a 2. Ou t igual, e vamos substituir aqui por 2. 2 vezes 2, 4. Fica 2 terços
mais 4. Vamos igualar aqui denominadores, assim meio de cabeça. Ora, 3, 4, 12. Dá, portanto, 2 terços. Peço desculpa. O k é igual a 1 e não igual a 2, ok? Eu estou aqui a fazer para k igual a 1. E eu fiz 2 vezes 2, 4. Portanto, 2 vezes 1, 2. Portanto, fica 2 terços mais 2. Vamos fazer aqui as contas. Está sobre 1. Igualando denominadores. 6, 7, 8. 8 terços. Que dá aqui. E vamos analisar. Bom, t igual a 2. Está aqui no intervalo? Está. Está à esquerda do 3. Ok. É a solução. É a solução. Vamos marcar aqui a verde. Esta também faz parte da solução. 8 terços. Está aqui à esquerda do... Está neste intervalo? Está, sim, senhor. Então também é a solução, este 8 terços. Ok, como estas são soluções, ainda estão aqui à esquerda de 3, eu vou continuar a dar valores a k positivos e, neste caso, então, para k igual a 2, para ver se já passou do intervalo do 3 ou não. Então, para k igual a 2, dá aqui t igual a 2 vezes 2, 4, t igual a 4, já não é solução. Já passou para a direita do 3 e, como tal, eu aqui para estas soluções que saem daqui já não vou fazer mais capas, porque as outras também já estão mais à frente, ok? Ou t igual, ora aqui para k igual então a 2, fica 2 terços mais, agora é que é 4, igualando aqui denominadores, ficamos com 3, 4, 12, 14 sobre 3, também já passou para a direita do 3, 14 sobre 3, é maior do que 3. Então, pronto, todas as outras soluções que venham para valores de k superiores a 2 também vão estar à direita do 3. Então, por aqui não vale a pena fazer mais. Devia só ter um cuidado. Vou ver para k negativos, para k igual a menos 1. Por acaso, nesta aqui, como aqui já tenho t igual a 0, portanto, a outra que vem estará à esquerda dele, portanto, de certeza que vai dar negativo. Reparem, se eu fizer para k igual a menos 1, fica aqui t igual a menos 2. Está fora, não é? Está aqui à esquerda. Ou t igual, e vamos fazer para este lado, fica 2 terços menos 2. Portanto, se o k aqui é menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Igualamos aqui denominadores, fica 3 vezes 2, 6. 2 menos 6 dá menos 4 terços. Bom, também já é negativo. Então, se eu continuasse a fazer capas negativos, k igual a menos 1, menos 2, k igual a menos 3, estariam ainda mais à esquerda. Por isso também já não vale a pena fazer mais para este lado. Ou seja, já sabemos que não existem mais soluções para capas positivos, para capas negativos também não, então temos só estas 3 soluções. Bom, e agora é dar a resposta. A resposta era então dizer assim no final. O ponto P, escrevíamos isto, o ponto P passou pelo ponto A aos 2 terços, 2 e 8 terços segundos. 8 terços segundos. E pronto, estava dada aqui esta resposta. Vamos passar então à linha 2. E a linha 2 diz o seguinte: justifique, recorrendo ao teorema de Bolzano, que houve pelo menos um instante entre os 3 segundos e os 4 segundos após o início da contagem do tempo, em que a distância do ponto P ao ponto O foi igual a 1,1 metros. Estamos aqui a querer aplicar o teorema de Bolzano. Eu vou fazer até aqui um esquema rápido para vos relembrar o espírito do teorema de Bolzano e para desde logo perceberem na prática portanto, o significado aqui do teorema de Bolzano. Nós estamos, e até adequando já aqui ao nosso problema, temos o seguinte: nós queremos mostrar que neste intervalo, tanto entre os 3 e os 4 segundos, ou seja, estamos no intervalo de 3 a 4, vamos marcar aqui o 3, vamos marcar aqui o 4, isto é só um esboço, ok? Queremos mostrar que a distância do ponto P ao ponto O foi igual a 1,1 metros, pelo menos uma vez, que isso aconteceu pelo menos uma vez. Bom, a ideia é esta. A função tem de ser contínua para tirarmos as conclusões que eu vou tirar a seguir, e já vão perceber porquê. Depois nós vamos determinar o D de 3 e o D de 4, portanto as imagens. Vamos agora supor, para ajudar aqui à explicação, que o D de 3 está por aqui e vamos supor que o D de 4 está por aqui. Não interessa agora que valores são, mas temos aqui duas imagens. Se nós sabemos que a função é contínua neste intervalo fechado, nós sabemos que ela, para ir deste ponto a este, tem de passar aqui em todos os valores intermédios, pelo menos uma vez, porque ela pode ter outros comportamentos. Pode ser assim, por exemplo,
mas pelo menos uma vez ela tem de passar aqui em todos os valores intermédios. Então, se nós conseguirmos concluir, e por isso é que vamos determinar o D de 3 e vamos determinar o D de 4, se conseguimos concluir que o 1,1, se este 1,1 está aqui entre estes dois, atenção que às vezes poderia ser o D de 4 inferior e o D de 3 superior a 1,1. Eu fiz aqui um exemplo, ok? Mas se conseguirmos mostrar que o 1,1 está entre os dois, então, se ela é contínua, para ela ir deste ponto a este, tem que passar aqui pelo menos uma vez, no 1,1. E é isso que nós queremos mostrar, ok? Bom, então, importante, e eu vou alertar aqui para uma situação que acontece nos critérios de correção, ok? Mas eu costumo organizar a resposta ao teorema de Bolzano assim em 3 pontos. Primeiro, dizer logo que é contínua, que é para isso nem sequer esquecer. Dizer que é contínua no intervalo fechado. Então, vamos dizer exatamente isso. D é contínua em 3, 4 fechado, ok? Se falando no intervalo, tem que dizer que é no intervalo fechado. Reparem, era preferível, e eu vou mostrar isso já de seguida, dizerem apenas D é contínua, ponto final, do que dizerem D é contínua no intervalo aberto. Aí tinham um 0. Okay? E para reforçar isso fiz até aqui uma cópia dos critérios para esta resposta, que diz assim, nos critérios de correção deste exame, diz referir que a função D é contínua em 3, 4, fechado, 2 pontos, mas depois diz ver notas 1 e 2. E diz assim na nota 1, se apenas for referido que a função é contínua, esta etapa deve ser considerada como cumprida. Ou seja, se o aluno dissesse apenas D é contínua, ponto final, estava cumprida esta etapa, 2 pontos garantidos. Mas se o aluno se enganasse e dissesse D é contínua em 3, 4 e colocasse aqui intervalo aberto, então 0 pontos. Nas aulas em explicabate.pt eu estou a explicar nos vídeos grátis porque é que o intervalo temos que garantir que é contínuo no intervalo fechado. Faz todo o sentido que tenha que ser no intervalo fechado, mas este é um alerta para terem isto em atenção, ok? Muitas vezes nós até dizemos porque é que é contínua. Portanto, D é contínua em 3, 4 porque resulta da adição de funções contínuas. Poderíamos dizer isto ou não, como viram nos critérios, até se não disséssemos isto, não perdíamos cotação. Mas a realidade é esta. Porque é que temos a certeza que é contínua neste intervalo fechado? Porque ela resulta da adição de funções contínuas. Esta é a função constante, a função seno, adição e multiplicação, se quisermos, mas podemos considerar esta, portanto, 1 meio seno de πt mais π sobre 6 como uma única função que sabemos também que é contínua, que é uma função seno. E, portanto, bastava escreverem, se quisessem reforçar a ideia da continuidade, dizer porque resulta da adição, isto é um R aqui, ok? Da adição de funções contínuas. Da adição de funções contínuas. Pronto. Como viram nos critérios, se dissessem apenas D é contínua, ponto, estaria correto. Contínuas. Bom, num segundo momento, o que devemos fazer é determinar então o D de 3 e o D de 4, que é para termos a certeza que o 1,1 está entre os dois, porque só assim é que poderemos, aplicando o teorema de Bolzano, garantir que tem pelo menos uma solução. Vamos então fazer o D de 3, que é igual a 1 mais 1 sobre 2 seno de π vezes 3 mais π sobre 6. Vamos fazer aqui as simplificações, portanto 1 mais 1 meio seno. Reparem agora, eu posso, aqui em vez de escrever 3π, posso escrever só π. E eu vou explicar o porquê, ok? É uma simplificação que podemos fazer em trigonometria que acontece devido a isto, reparem. Vou novamente aqui ao círculo. O círculo é que permite analisar todas estas situações. Nós estamos a falar aqui de uma amplitude que está dentro de um seno. E eu, ao π sobre 6, aqui estou a adicionar 3π. Reparem, até podemos imaginar mesmo aqui o π sobre 6. E depois vou adicionar então 3π. Mas 3π é 3 meias voltas, ou seja, é uma volta e meia, não é? Portanto, o 1π vinha para aqui, π, 2π, 3π. Que é o mesmo, portanto, que relativamente ao valor do seno, será o mesmo que eu só ao π ao π sobre 6, adicionar só um π. Venho para aqui na mesma. Portanto, estar a adicionar 3π ao π sobre 6 ou estar a adicionar π ao π sobre 6, em termos do valor do seno, não vai alterar nada. Por isso é uma simplificação que podemos fazer.
E agora vou até fazer uma outra simplificação, à qual chamamos habitualmente redução ao primeiro quadrante, para continuar aqui a simplificar. Reparem, 1 mais 1 meio, e agora o seno de π mais π sobre 6, eu vou utilizar até aqui um alfa para vos recordar desta redução ao primeiro quadrante. Portanto, seno de π mais alfa pode ser escrito de que forma? Reparem, novamente o círculo, temos aqui, vamos considerar o alfa, aqui um ângulo pequenino aqui no primeiro quadrante, portanto aqui será alfa, temos aqui o π, eu quero simplificar o seno de π mais alfa, portanto vou ver onde está o π mais alfa, se aqui está o π, isto é alfa, o π mais alfa está aqui, portanto π mais alfa, tendo eu consciência que esta amplitude é igual a esta, e vou marcar então o seno, porque é isso que eu quero simplificar. O seno de π mais alfa é então aqui, é este valor. É o que vem aqui da origem até aqui. Pode ser representado por este segmento, eu sei que é um valor negativo, está aqui na parte negativa do seno. Relativamente ao ângulo alfa, eu sei que posso ver essa mesma distância aqui. Ou seja, eu sei que o seno de... o desenho não está muito coerente, ok? Mas o seno de π mais alfa é igual... não é igual a seno de alfa, porque eles têm o mesmo tamanho, mas um é negativo e outro é positivo, é igual a menos seno de alfa, ok? E é isso que eu então vou aqui escrever, porque se o seno de π mais alfa é igual a menos seno de alfa, então o seno de π mais π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. E é isso que vai permitir seguir aqui, já tenho escrito ali, portanto, 1 meio vezes menos seno de π sobre 6. Bom, e já vimos há pouco também, e portanto aqui não vou demorar muito mais, aqui no π sobre 6 sabemos que o valor do seno é 1 meio, ok? E por isso aqui ficamos com, reparem, este mais com este menos dá menos, fica 1 menos 1 meio vezes 1 meio. Este 1 meio é este que já estava aqui, e depois o seno de π sobre 6 dá também 1 meio, e ficamos com 1 menos 1 meio vezes 1 meio. Ora, terminando, fazendo aqui as contas, vou só apagar agora estes cálculos aqui. E estamos quase mesmo a terminar. Fazendo aqui as continhas, vamos obter 1 menos 1 meio vezes 1 meio. Primeiro temos de fazer a multiplicação, porque tem prioridade, ok? Já agora vou explicar aqui como é que se faz esta conta. 1 menos 1 meio vezes 1 meio. Fazer primeiro esta multiplicação. Fica 1 menos, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. E agora igualamos denominadores. Fica 4 sobre 4 menos 1 sobre 4, que dá 4 menos 1, 3, 3 sobre 4. Ou seja, eu ali vou colocar já 3 sobre 4. 3 sobre 4 aqui. E vamos agora determinar o D de 4. O D de 4 se calhar não vai dar assim tanto trabalho, digo eu, porque como estamos a fazer o D de 4, aqui dentro do seno vai aparecer 4π, que é um pouco mais fácil de simplificar. Então, D de 4 é igual a 1 mais 1 meio, seno de π vezes 4 mais π sobre 6, que é igual... Lá está o mesmo raciocínio que fiz há pouco. 4π. Reparem que 4π são duas voltas completas. Portanto, quando eu estou a adicionar duas voltas completas ao π sobre 6, vou ter ao mesmo sítio. Por isso, esta amplitude que está dentro deste seno, este 4π pode, por simplesmente, desaparecer. Porque eu dar duas voltas completas, vou ter ao mesmo sítio. Portanto, em termos de valor de seno ou de cosseno, não altera nada. Por isso, aqui posso escrever só seno de π sobre 6. E o seno de π sobre 6, como vimos há pouco, dá 1 meio. Portanto, aqui vamos ficar com 1 mais 1 meio vezes 1 meio, que dá 1 mais 1 quarto, igualando denominadores. Fica 4 sobre 4, 4 mais 1, 5, dá 5 quartos. Pronto, agora temos a certeza que realmente o 1,1 está entre o D de 3 e o D de 4, porque realmente o 1,1 está entre 3 quartos e 5 quartos. É isso que vamos fazer aqui no último ponto, é justificar isso. Como? Vamos dar a resposta final, ok? Como 1,1 está entre D de 3 e D de 4, e D é contínua, é uma função contínua, então, pelo teorema de Bolzano, sabemos que D de t igual
a 1,1 tem pelo menos uma solução. Pelo menos uma, porque pode ter várias, mas pelo menos uma nós sabemos que tem de passar ali pelo menos uma vez. Tem pelo menos uma solução. Bom, fica dada também aqui a resposta a 2.2. Então, muito obrigado por assistir e até uma próxima.